A palavra de Deus, ela diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes ou não insistas comigo, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E logo que nós iniciamos essa mensagem, amados, eu preciso te perguntar, ou eu preciso fazer uma pergunta a todos nós, e é: qual decisão nós tomamos nas situações difíceis? Que decisão nós tomamos quando tudo fica difícil? E nós vivemos um tempo difícil, nós vivemos num período difícil. Que decisão nós tomamos quando as coisas não vão bem? Eu quero lembrar, e nós vamos dar uma repassada rápida na história dessa mulher, que não tem como falar em Ruth sem falar em Noemi, sua sogra. E a palavra fala que eles saíram de Jerusalém, saíram para Jerusalém e eles migraram para uma terra estrangeira, porque havia fome em Jerusalém, havia fome em Israel. E aí o chefe, o pai de família, Elimeleque, tomou a decisão de pegar a sua esposa, os seus 2 filhos e migrar para rumo ao desconhecido. Migrar rumo a uma terra onde eles não conheciam. Eles saíram da sua parentela, eles saíram de dentro de Israel, eles saíram do conforto, saíram da onde eles estavam ainda sendo talvez assessorados por Deus, por estarem junto com seus co-irmãos, com seus irmãos, e partiram para uma terra distante, uma terra idólatra, para morar e tentar a vida lá. E a palavra do Senhor fala que quando chegaram lá, eles começaram a sua vida lá, e logo o esposo de Noemi veio a óbito. Faleceu, e ficou Noemi e seus filhos. E a Bíblia fala que os seus filhos tomaram moabitas para si, com o nome de Orfa e com o nome de Ruth. Aí nós chegamos então na Ruth. Interessante, queridos, que depois de 10 anos da morte do marido de Noemi, morre também os seus 2 filhos. Então nós vemos uma família completamente desestruturada por situações da vida, por situações difíceis, complexas, situações que não havia como prever, situações que não havia... E eu quero deixar claro aqui, queridos, que muitas vezes, e nós às vezes somos assim, nós vimos uma pessoa que está enfrentando dificuldades, talvez ela está no percurso, no deserto, porque o cristão sabe que no seu percurso haverá deserto, no seu percurso haverá vales, no seu percurso terá lutas. E nós vemos pessoas no percurso, e a primeira coisa que vem à mente, muitas vezes, a mente de muitas pessoas, é o que essa pessoa está fazendo de errado, porque nada dá certo para ela. O que é que essa pessoa está fazendo? Que pecado está cometendo, porque nada está dando certo? E aqui eu quero te falar que que Noemi não estava fazendo nada errado. Eles saíram da sua terra porque estavam com fome para tentar a vida em outro lugar. E então o seu esposo veio a óbito e os seus filhos vieram a óbito também. E fica 3 mulheres sem maridos e sem filhos, sem herança. E nós sabemos a situação que as mulheres se encontravam naquela época. Uma mulher sem esposo não tinha do que se sustentar, principalmente numa terra estrangeira. E chega um momento em que Noemi, que significa agradável, diz: olha, eu não quero mais que me chame Noemi, me chame de Mara, porque a vida, as dificuldades da vida haviam a transformado em uma pessoa amarga, e Mara significa amarga. O significado da palavra Mara é amarga. Então nós vemos uma mulher que antes por nome tinha agradável, agora neste momento pede para que se chame amarga.
Porque provavelmente as dificuldades da vida, os sofrimentos da vida, essa mulher, o seu único erro foi ter acompanhado o seu esposo para uma vida, talvez a busca de uma vida melhor, uma vida num lugar onde haveria o sustento, e perdeu seu esposo e perdeu seus filhos. É tragédia em cima de tragédia na vida dessa mulher. Então, já desolada, ela ouve falar que Deus já estava abençoando Israel, a fome já havia passado, e disse: olha, eu vou voltar para minha terra. Vou voltar para minha terra. E quando ela parte, suas noras levantam-se para partir com ela. Ou seja, elas eram uma família. E ela olha para suas noras, olha para ela mesma e rechaça: olha, eu não tenho como sustentar vocês, eu não tenho como prover alimento para vocês, eu não tenho como cuidar de vocês, eu sou uma mulher velha, não poderei me casar mais, eu nem sei o que eu vou fazer em Israel. Voltem para suas casas, voltem para a casa de seus pais, para que talvez vocês possam até casar novamente, vocês são novas ainda. Vocês são novas. E a Bíblia diz que as meninas começaram a entrar em prantos e chorarem. E falarem: não, não, nós vamos contigo. Até que ela expõe, provavelmente ela tenha exposto a dura realidade da vida, que seria: olha, eu sou velha. Eu já sou velha. Eu não tenho nada para ajudar, para ofertar, não tenho nada para deixar para vocês, eu não tenho mais herança. Vou voltar para Israel, se vocês voltarem comigo, eu vou morrer e vocês serão estranhas. Vocês serão duas mulheres estrangeiras em Israel. E o povo de Israel não é fácil com seus estrangeiros. Não é fácil. Então Orfa acaba desistindo de andar com Noemi, volta para a casa dos seus pais, enquanto Noemi insiste com Ruth. Ruth olha e fala para ela: ei, pode parar, não insista comigo para voltar para a casa dos meus pais. A decisão de Ruth nos dias difíceis define o futuro da família, define o futuro de uma posteridade, define, queridos, 1000 anos de bênçãos para suas famílias. A atitude de Ruth. Então a pergunta que se faz hoje para cada um de nós é: quais seriam as nossas atitudes, ou que atitudes nós tomaríamos no dia mau, na decisão difícil? Qual decisão que nós tomaríamos no momento de crise? No momento em que nós olharíamos para o futuro e a única pessoa que nós teríamos como provedor, como sustentador, seria uma pessoa já incapaz de prover. Incapaz de prover. Então nós vemos Noemi, israelita, de nascença, da tribo de Judá. Noemi, de Belém, sem fé, entregou-se ao seu desgosto, entregou-se às suas emoções tristes e vivia naquele momento, naquele período, uma profunda depressão. E nós vemos uma menina, uma mulher, que havia perdido seu sogro há uns anos atrás e que havia há pouco tempo perdido seu marido, a sua garantia de futuro. Talvez, amados, nós trazendo para os nossos dias, eu não tenha perdido um marido nessa situação horrenda que vivemos. Talvez eu tenha perdido um emprego. Talvez eu tenha perdido sim um ente querido. Talvez eu tenha perdido sim alguém ou algo que garantiria o meu futuro. E eu já não sei mais como agir. E eis aqui, eu vou ler novamente para nós a decisão que essa mulher toma. Ela fala para sua sogra: disse, porém, Ruth, não insista para que eu te deixe e não me obrigue a deixar de te seguir, porque onde quer que fores eu irei, onde quer que pousares ali pousarei.
O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que quando eu entro na presença de Deus, o meu passado não importa mais. O meu passado ele serve de aprendizado e experiência, bagagem para as minhas costas. Ruth havia entrado na presença de Deus, conhecido o Deus de Israel. As suas histórias, os seus grandes feitos, talvez ela não tivesse tido ainda nenhuma experiência com esse Deus. Mas ainda assim, sem experiência, ainda assim na sua pouca fé. Ainda assim na sua pouca fé, ela olha para sua sogra e fala: para de falar bobagem, porque o teu Deus é o meu Deus e eu vou contigo. Então Noemi acaba deixando essa mulher ir com ela. E parte as duas de volta para Israel. E chegando lá sem alimentos, sem provedores, sem terra, sem trabalho, sem nada. Mas havia uma lei em Israel. Havia uma lei em Israel. Que se poderia os pobres andar atrás dos ceifeiros e pegar para si aquilo que restava, aquilo que sobrava, o que caía dos cestos dos ceifeiros. Então, Ruth fala para Noemi que vai sair atrás de comida e ela, chegando lá, ela começa a colher aquilo que sobra, aquilo que resta. Mas nós temos que imaginar a situação que essa mulher encontrava-se naquele momento. A situação emocional, se nós não tentarmos ter empatia por Ruth, nós não vamos entender o que estava acontecendo. Tente se colocar no lugar dela. Ela perde o seu sogro, ela perde o seu esposo, ela perde a sua posteridade, a sua prosperidade, ela perde o seu futuro. Perde a chance de ter filhos. E agora, como se não bastasse, o alimento dela é o que sobra. Como se não bastasse, o alimento dela é o que cai do cesto de outras pessoas. Como se não bastasse, o fundo do poço é pouco para essa mulher. Coloque-se no lugar dela. Ela e sua sogra comendo o resto. Comendo o resto. Imagine se você nessa situação. Agora ela torna-se responsável por sua sogra, que não tem mais idade para trabalhar e tão pouco para casar ou para buscar um sustento, e ela está responsável não apenas por ela, mas também por sua sogra, numa terra estrangeira, alimentando-se de resto do que sobra, daquilo que os ceifeiros não querem mais, daquilo que eles olham e dizem assim: isso aqui não vai prestar para vender. Então caía pelo chão e eles permitiam que aquela mulher ia nos campos atrás dos ceifeiros recolhendo o que sobrava. E todo dia ela levava e debulhava e ali era o alimento delas. Todos os dias. Até que ela está passando pelas terras de Boaz. E eu quero colocar aqui, queridos, algo que é uma coincidência. Não existe coincidência para Deus ou para os cristãos, existe uma cristocidência, se podemos dizer assim, no vocabulário dos crentes é cristocidência, que é o momento em que Jesus Cristo faz com que a sua vontade cruze a nossa linha do tempo. E justamente naquele momento em que aquela mulher estava colhendo espigas nos campos de Boaz, que era o nome dos donos daquela terra, ele chega naquele momento justamente para ver a colheita das espigas. A Bíblia diz que ele olha e fala para os seus ceifeiros: paz seja convosco. Eles olham para ele e falam: Deus te abençoe. E ali eles começam a dialogar, ele vê aquela mulher catando o que sobra do chão, e ele diz: quem é essa aí? Talvez ele estava acostumado a ver sempre as mesmas pessoas ali naquele lugar. Talvez ele estivesse acostumado a ver sempre os mesmos, vamos lá, mendigos, a estar catando aquilo que sobrava do chão. E ele vê uma moça, uma donzela, uma menina, uma mulher. E aquilo chama a atenção dele, e ele fala pro seu chefe, pro seu capataz ali: quem é essa menina? Quem é essa donzela? E ele olha e conta toda a história dela para ele.
E sabe, queridos, se tem algo que mexe comigo essa noite, se tem algo que está mexendo comigo hoje o dia inteiro, desde ontem à noite, quando eu vi essa mensagem, quando eu li este texto, algo que está mexendo comigo é justamente isso. Ele não apaixonou-se por ela por causa das tristezas que ela viveu. Ele não quis saber mais sobre aquela mulher porque ela simplesmente era uma mendiga, uma mulher que estava ali catando, passando dificuldades, enfrentando fome, não. Mas ele interessa-se por ela, por causa da sua coragem, por causa daquilo que ela estava, de suas atitudes. Porque aquilo que o seu empregado fala para ele, o seu chefe dos ceifeiros fala, olha, ela é a primeira a chegar e ela é a última a sair. E eu acredito, querido, sabe que a Bíblia é um pouco minimalista nos detalhes, o que nos dá condições de estar buscando um pouco mais, imaginando, e nós temos licença poética para isso, e usando da licença poética eu posso imaginar e ir mais além no diálogo entre esses dois homens. Puxa vida, ela chega às 5 da manhã e vai embora às 10 da noite, catando o que sobra. Puxa vida, que mulher de coragem, de onde que ela saiu? Então conta-se a história dela e conta-se da atitude que ela teve, porque quando Noemi retorna para sua terra, 15, 20 anos depois, eu não sei, a Bíblia não fala ao certo, a gente sabe que no mínimo 10, porque a palavra diz que 10 anos depois da morte do marido de Noemi, morrem os seus filhos. Então, depois de 10 anos, há um alvoroço na cidade, todos comentando sobre a volta de Noemi, todos comentando sobre as dificuldades que as duas têm enfrentado. E existia uma outra lei em Israel, que se um homem morresse sem deixar filhos, sem deixar legado, o parente mais próximo assumia aquela mulher para dar posteridade para aquele homem, para dar sequência no nome daquela família, para que a família não morresse, para que o nome da sua família não morresse. E aquele homem olha e fala, então essa é a menina, a mulher que todos estão falando, essa é a Moabita, uma estrangeira, que assume a nossa fé, que decide que é o nosso Deus, e que vive de acordo com as nossas leis, com as nossas regras, e que muito mais, é uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, uma mulher de decisão. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? É que nós temos que ter fé, coragem e decisão diante de Deus. Decisão. Aonde tu for eu irei, aonde tu dormir dormirei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, a tua família é a minha família. As leis do teu povo são as minhas leis. E elas deixam todo o seu passado de idolatria para trás e vive segundo ao Deus de Israel, crendo, e esse não a desampara. Esse não a desampara. Então, amados, a partir de hoje, convoque esse Deus para te ajudar na tua vida. Assuma esse Deus para ti. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Vai estar difícil? Vai. Vai ter problema? Vai. Noemi não deixou de ter problemas, mas Deus proveu, mesmo durante o caos em sua vida, alguém que a sustentasse, alguém que a amasse, mesmo uma estrangeira. E a palavra de Deus fala em Cristo, diz assim, nenhum profeta terá honra na sua própria casa. Noemi foi salva por causa da atitude de uma estrangeira. Salva por causa da atitude de uma estrangeira, amados. Sabe que isso fala algumas coisas aos nossos corações. Pessoas que não tinham... Ela não tinha nenhuma obrigação com Noemi. Nenhuma obrigação com Noemi. Mas ela ficou com Noemi porque ela conheceu ao Senhor. E com certeza, a principal decisão de vir a Israel junto com a sua sogra foi por causa do seu Deus. Porque agora ela fazia parte desta família. Porque agora ela fazia parte desta família. Porque agora ela tinha irmãos na fé. Porque agora ela tinha um Deus a servir. Um Deus a servir. E nós vemos a história
como ela é honrada. Aquele homem a toma como esposa, abençoa sua vida, enriquece ela, abençoa sua casa. E algo muito poderoso começa a se desenhar na vida de Ruth para nós hoje. Para nós hoje. Se cada um de nós pensa que Ruth não tem nada a ver com a nossa vida, queridos, você está completamente enganado. Ruth tem a ver com a nossa vida diretamente. E eu vou te explicar por quê, amado. Vou te explicar por quê. Essa mulher, juntamente de Boaz, tem um filho. Essa estrangeira, esta moabita, tem um filho. Eu vou ler a descendência da vida dessa mulher para ti. Capítulo 4, versículo 18. São estas, pois, as gerações de Pérez. Sabe quem foi Pérez? Perdão, queridos. Versículo 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram de Obed, que era pai de Jessé, que era pai de Davi. Davi, queridos. Davi. Ama, o que Davi tem a ver comigo? Antes eu quero dizer para ti que essa estrangeira gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou o maior rei que essa terra já viu. O maior rei da história de Israel, o maior rei entre todas as histórias desta terra. Nunca houve um rei tão poderoso como Davi. O maior rei dessa terra. Salomão, o mais inteligente, o mais rico, o mais sábio. Davi, o maior rei dessa terra. Bisneto de uma estrangeira. Mas eu falei que teria a ver conosco hoje. Teria a ver conosco. Sabe o que tem a ver com a gente? Quem aqui no Novo Testamento é chamado de a raiz de Davi? O leão da tribo de Judá. Quem é o rei hoje que reina eternamente, que é descendente de Davi, que é descendente de uma estrangeira? Jesus Cristo de Nazaré. Simplesmente o Salvador da humanidade é descendente de uma estrangeira. E através das suas atitudes de fé e coragem, de bater no peito e dizer: este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Através das suas atitudes, hoje nós podemos dizer: este é o meu Deus. Através dessa mulher estrangeira que bateu no peito e firmou um compromisso com Deus, o Senhor dos Exércitos, nós hoje podemos desfrutar dessa aliança que temos com Cristo. Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Ruth, uma estrangeira. Sabe o que somos hoje? Considerados para Israel estrangeiros. Estrangeiros. Aqueles que não são israelitas, mas professam a fé cristã, claro, não a fé judaica, mas a fé cristã. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Os seus não o quiseram. E por isso nós hoje temos a oportunidade de repetir a história de Ruth. De repetir a história dessa mulher virtuosa, essa mulher firme, uma mulher decidida.
Vocês pensam, essa geração fraca do mimimi, diz que empoderamento feminino é coisa de agora, feminismo é coisa... Não, queridos, a história relata mulheres que mudaram, que transformaram o rumo da humanidade. Mulheres com coragem, com fé, com fibra, transformaram o rumo da humanidade. E que serve hoje de exemplo para cada um de nós. Para cada um de nós hoje serve como exemplo a vida de Ruth, porque nós devemos ou deveríamos seguir os seus preceitos e bater no peito e dizer: esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, eu sou o povo de Deus. Sabe o que a palavra fala? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se desviar dos seus maus caminhos e orar, e me buscar de todo o seu coração, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O que temos hoje, o que podemos hoje fazer em prol disso, em prol desse Deus maravilhoso, que nos ama, que entregou o seu Filho na cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos seguir os mesmos passos que Ruth seguiu, e dizer: este é o meu Deus? Ou será que um revés, ou será que uma pandemia? Noemi perdeu seu esposo e seus filhos. Não há dor maior do que perder um filho. E eu, graças ao Senhor, não perdi um aí, não perdi nenhum. Mas conheço pessoas que perderam e não há dor maior. Essa mulher perdeu o seu filho. E Deus proveu para ela. Isso me lembra, isso me traz à minha memória que não importa o que nós estamos perdendo, ou sofrendo, ou vivendo hoje, o Senhor tem salvação e graça para nós hoje. O Senhor tem a sua misericórdia para nós hoje. Em nome de Jesus Cristo, amados. Em nome de Jesus Cristo. Vamos seguir os passos dessa mulher. Vamos seguir os passos dessa mulher e vamos bater no nosso peito com orgulho e dizer: este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Que grandes coisas fez por mim e que ainda está fazendo e que ainda fará. Porque não importa como fui, importa como sou e como eu vou terminar a minha carreira. Como vou terminar. Eu quero orar contigo essa noite.